Nós vamos iniciar mais uma reunião. O nosso estudo de hoje é em torno do livro Fonte Viva. O nosso texto é o número 69, intitulado Firmeza e Constância. Uma reflexão extremamente importante para o contexto atual em que nós estamos vivendo, porque nos leva a um pensamento a respeito das nossas ações, das nossas atitudes perante o mundo que nós vivemos. Porque, de um modo geral, é muito comum, nós observamos muito isso nos contatos, no contato com as pessoas, seja no mundo físico, seja no mundo virtual, nesse momento em que a sociedade é estimulada a participar desse nosso momento, seja uma participação de apoio, seja uma participação de contestação, mas sendo estimulada a manifestar suas ideias. E esse texto nos leva a pensar exatamente sobre as qualidades dessas nossas ideias, se elas são produtivas, se elas são construtivas, se elas são destrutivas, negativas. Então, Emmanuel nos traz aqui uma passagem de um trecho de uma das cartas que enviou, que Paulo de Tarso enviou aos Coríntios, e ele diz assim para nós, essa mensagem do capítulo 15, versículo 58, e ela diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. E ele diz assim: muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue restaurar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida, onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotam à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. De tudo isso que foi falado aqui nesse nosso texto, Emmanuel começa chamando a atenção para uma postura muito interessante para nós que abraçamos uma
uma fé, uma causa espiritual, uma doutrina filosófica que nos eleva espiritualmente. E nós temos uma divisão muito interessante. Aliás, nós falamos sobre isso essa semana num dos nossos estudos, que é muito interessante nós pensarmos sempre na ideia da elevação espiritual sem o trabalho construtivo, ou seja, devotando única e exclusivamente devotando apenas para a nossa fé, ou seja, para esse processo de adoração. Nós nos fechamos dentro desse mundo espiritual que nós construímos e construímos dentro do nosso entendimento, e nos fechamos também dentro da nossa própria comunidade religiosa. E nós nos esquecemos que o trabalho para a transformação da sociedade é exatamente a prática de todo o conceito evangélico que nós absorvemos. Ou seja, nós estamos constantemente desenvolvendo os nossos valores para que eles sejam praticados através do trabalho, ainda que seja um trabalho difícil, um trabalho árduo, na transformação de nós mesmos, na transformação daqueles que convivem conosco, na transformação da sociedade onde nós nos encontramos inseridos. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Nós temos aquele pensamento que basta que eu me salve, que já é o suficiente, e cada um fica responsável por si mesmo, e nós nos esquecemos que essa salvação que nós estamos cultivando, ela é absolutamente ilusória, fantasiosa, porque ela contrasta, né, ou melhor, ela se torna oposta exatamente ao exemplo que foi trazido para nós por Jesus e seus apóstolos, que não ficaram, né, na verdade Jesus, quando a gente começa a estudar um pouco sobre a natureza espiritual desse Espírito que esteve entre nós nos perguntamos o que Jesus veio fazer aqui no mundo. Quando nós pensamos na ideia de espíritos imperfeitos que reencarnam em busca de provas e expiações, e nós começamos a estudar um pouco mais sobre a natureza de Jesus, nós naturalmente chegamos à conclusão que Jesus não era um espírito necessitado de expiações e provas para o seu aperfeiçoamento. Pelo contrário, nós entendemos exatamente a missão significativa de um espírito daquela envergadura que esteve entre nós para ajudar na transformação do mundo. Então, se nós vemos um espírito como aquele que reencarnou para trabalho, e um trabalho difícil, um trabalho árduo, que tinha por objetivo não apenas influenciar uma ou outra pessoa, mas tinha por objetivo transformar o mundo todo, e assim vem fazendo com a doutrina que deixou já há tanto tempo, que nós sabemos. Então, se ele veio exclusivamente para um trabalho de transformação, nós nos perguntamos por que nós também não estamos aqui dedicados a um trabalho, ainda que seja um trabalho restrito às nossas limitações. Então, na verdade, um espírito dessa envergadura, desse quilate, vem do mundo espiritual até o mundo físico para ajudar nessa elevação individual de cada um de nós e, naturalmente, também ajudar nessa elevação coletiva do nosso mundo todo, por que nós que estamos aqui cultuamos as nossas crenças, cultuamos as nossas religiões, querendo voltar para o mundo espiritual sem fazer o trabalho que nos cabe? Então é um processo muito interessante. Enquanto os espíritos chegam até nós para nos ajudar na transformação, nós estamos aqui querendo fugir do mundo onde nós estamos para poder alcançar a elevação espiritual. E isso mostra exatamente uma incoerência em tudo aquilo que nós aprendemos em termos de fé, em termos de crença, porque é exatamente aquilo que, infelizmente, as doutrinas da atualidade nos passam. Se nós estamos aqui, existe um objetivo. Os espíritos já nos esclarecem isso com bastante clareza lá no Livro dos Espíritos, quando eles dizem para nós qual é o objetivo da encarnação. É o aperfeiçoamento, é o trabalho, é a depuração, é o resgate. Com outras palavras, eles falam praticamente isso. Então, se nós estamos aqui para o trabalho, para o resgate, para a depuração, nós fazemos exatamente o contrário. A nossa conduta perante as nossas crenças é uma conduta de adoração improdutiva. Como lembra aqui Emmanuel, muita gente, diz ele aqui na primeira frase, acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. E é exatamente aquilo que a esmagadora maioria de nós aqui encarnados acaba fazendo.
porque nós ainda acreditamos que a devoção, que a adoração, que seguir teoricamente uma determinada doutrina é o suficiente para que nós nos transformemos espiritualmente. A doutrina espírita já nos traz uma ideia diferente. Quando ela fala para nós a respeito da nossa postura aqui no mundo, quando traz aquela máxima dizendo que fora da caridade não há salvação, o entendimento da caridade para todos nós ainda se encontra bastante confuso, bastante distorcido muitas vezes, né, e nevoado pela nossa incompreensão. Porque caridade significa não apenas oferecer o pão, a roupa e o remédio para aquele que precisa, mas significa também trabalhar em benefício do mundo nesse processo de autodoação. Ou seja, eu me sacrifico em benefício da melhoria do mundo onde eu vivo. Isso também é caridade. E se nós pensamos que essa salvação nada mais é do que uma elevação espiritual, uma transformação espiritual, fora do trabalho, então eu não vou conseguir fazer isso. Aqui, trecho por trecho que a gente vai estudar nessa mensagem, diz para nós que muitos corações fogem à luta, trancando-se entre quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos. Então nós buscamos ainda qual é a sua fé, qual é a sua crença, qual é a sua religião. O que ela te traz de esclarecimento sobre o mundo espiritual. Então fica sempre dizendo para onde você vai, quem você vai encontrar, qual é exatamente a postura de adoração que você deve ter. Mas não fala para nós, olha, antes de você olhar para frente, olha para onde você se encontra e o que você precisa para poder alcançar esse lugar que você deseja. Muito mais, então, complexo do que nós imaginamos. Porque nós ficamos sempre, inclusive nós, dentro do Espiritismo, quando nós estudamos sobre o mundo espiritual, que faz parte do conhecimento que nós encontramos, esse conhecimento do mundo espiritual, ele não é isolado. Então não basta apenas que nós fiquemos vislumbrando aquilo que nos espera no mundo espiritual. Mas nós temos também capítulos da doutrina espírita, matérias da doutrina espírita, que nos fala sobre a importância de nós nos transformarmos nesse momento, para depois pensarmos naquilo que nós encontraremos no mundo espiritual. Então, as possibilidades que se abrem à nossa frente, nesse caminho que nós vamos seguir, depende única e exclusivamente daquilo que nós construímos na atualidade. Então, embora o aprendizado para nós, porque a gente sempre pensa assim, o que vai acontecer depois que a gente morre? É uma pergunta que todo mundo faz. Todos que seguem uma doutrina espiritualista, como o próprio nome diz, têm a preocupação de compreender os aspectos da espiritualidade. E se nós temos essa preocupação, é natural que nós queiramos explorar esse mundo, conhecer os seus detalhes, conhecer as suas características, conhecer ali todos os seus aspectos e tudo mais. Só que muito mais do que satisfazer a nossa curiosidade a respeito do mundo espiritual, nós temos que começar a fazer um trabalho de transformação moral fundamental, que aliás foi o que nós comentamos no nosso primeiro encontro dessa semana, na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós falamos qual a importância dessa obra, qual a importância do Evangelho para todos nós. Estudamos um pouquinho o contexto histórico que ele foi lançado, as dificuldades e a proposta que Allan Kardec apresentou para todos nós, apresentou para a sociedade, a luta que ele teria que travar contra aqueles que não concordariam com uma revisão, com uma nova visão dos ensinamentos de Jesus, e vimos também a importância desse livro para todos nós, que estudamos aspectos científicos, e estudamos aspectos filosóficos, e estudamos essencialmente e fundamentalmente os aspectos morais daquilo que a doutrina vem nos oferecer. Não apenas por uma questão de currículo, mas fundamentalmente porque esse processo de transformação moral é fundamental para a nossa própria transformação, para a nossa própria elevação. Então ficarmos cercados dentro de quatro paredes,
seja da nossa casa, seja do ambiente em que nós frequentamos, um centro espírita, uma igreja, qualquer templo religioso, apenas para poder ficar se dedicando a esses mistérios divinos, para nós é um grande equívoco. Porque estarmos aqui hoje encarnados, porque é exatamente essa a ideia que nós temos. Nós nascemos, porque a ideia religiosa que nós temos a respeito da natureza humana, não pensa assim que nós viemos de um lugar e depois nós iremos para outro lugar. Mas diz assim, nós estamos aqui e daqui nós vamos para o mundo espiritual. Não existe a ideia de voltarmos ao mundo espiritual, de darmos continuidade no nosso crescimento. Mas simplesmente dizendo que nós estamos aqui no mundo, que é o nosso ponto de origem, e daqui nós iremos para o mundo espiritual, que seria exatamente o nosso destino. Essa é a visão dogmática, essa é a visão limitada que nós temos, que nós aprendemos durante a nossa educação religiosa. Que nós estamos aqui para nos dirigirmos a Deus. A doutrina já nos diz diferente. A doutrina já nos diz que nós tivemos uma origem num ponto que nós não conhecemos, e de lá para cá nós temos intercalado, né, etapas da nossa existência no mundo físico, no mundo espiritual, cada vez avançando uma etapa nesse processo de crescimento. Então nós sabemos que nós estamos aqui como em mais uma oportunidade de trabalho, mais uma oportunidade de estudo e de crescimento. Que nós viemos de etapas anteriores e seguiremos em etapas seguintes. Então significa que nós estarmos aqui preocupados exclusivamente com os mistérios do mundo espiritual, para nós é um grande equívoco. Exatamente porque nós já temos consciência do que significa estarmos reencarnados. Que é um trabalho que nós fazemos individualmente, como nós temos estudado. Aliás, eu falei para vocês isso em um encontro nosso há uns 2, 3 dias. Comentei que é impressionante a quantidade de temas ou de estudos que têm surgido, de informações a respeito da importância da nossa presença na sociedade onde nós estamos inseridos. Ou seja, seguindo, né, aliás, aquele foi um trecho foi um estudo que nós fizemos que eu acabei gostando muito de fazer, um texto que parecia que trazia de uma forma organizada ideias que já há muito tempo permeavam na minha mente. Né? Por que nós estamos nessa sociedade? Por que nós estamos nessa comunidade? Por que a nossa vida é desse jeito que ela é, com suas dificuldades, com seus desafios, com as suas oportunidades? E é então naquele livro que nós estudamos, naquele texto que nós estudamos, no livro Obras Póstumas, que falava sobre expiações coletivas, aquele espírito disse para nós, respondendo a Kardec, por que pessoas que aparentemente são inocentes sofrem as dificuldades, os tumultos que acontecem numa sociedade? Uma sociedade que passa por dificuldades sociais, por desigualdades, por conflitos, por problemas, muitas vezes por guerras. Mas eu sou uma pessoa tão inocente, uma criança que nasce numa sociedade que tem que passar por todas essas turbulências. Se ela é inocente, por que ela passa por tudo isso? E aí Kardec fala, entendermos as expiações individuais, isso é fácil. Porque ou nós cometemos um desvio, um equívoco na nossa realidade atual, ou cometemos no passado, e isso virá naturalmente como uma consequência. Mas e uma pessoa que aparentemente é inocente, por que ela tem que sofrer as turbulências que a própria sociedade vive? E aí então o Espírito trouxe com toda clareza que nós, encarnados, temos 3 esferas de ação. A primeira esfera, a individual, a íntima, em que nós seremos avaliados, seremos julgados pelas nossas próprias ações, pela nossa própria consciência. É aquilo que eu faço, em que eu me torno responsável por alguma coisa que eu fiz e respondo por isso. A lei de ação e reação atua inicialmente sobre mim mesmo. Todas as turbulências que eu provoco, todas as preocupações que eu causo, e também de uma forma positiva, todas as virtudes que eu consigo demonstrar, todas as construções que eu sou capaz de realizar, a lei de causa e efeito vai me trazer então consequências positivas ou negativas em virtude das minhas ações. Isso individualmente.
A segunda ação da lei de causa e efeito é aquilo que eu faço dentro da minha própria família. E a gente lembra que o núcleo familiar, a célula familiar, ela é extremamente importante, porque é exatamente dentro da nossa família onde nós estamos em contato com os espíritos com os quais nós estamos comprometidos. O compromisso de resgate ou um compromisso construtivo. Porque a palavra compromisso, ela não é necessariamente negativa, pejorativa. Ela é também assim, eu tenho compromisso com espíritos com os quais eu tenho extrema afinidade, com os quais eu devoto extremo amor, e nós combinamos de estar juntos para construirmos alguma coisa. Isso é um compromisso. Assim como também eu tenho um compromisso perante aqueles espíritos com os quais eu contraí algum tipo de débito. E aí então eu tenho compromisso de resgate, compromisso de reconstrução. Então, dentro da minha família, a segunda esfera de ação, extremamente importante, em que eu vou ter que compartilhar a minha existência íntima com outras pessoas, dividindo detalhes, dividindo situações cotidianas, dificuldades que nos afetam igualmente. E a terceira esfera de ação é exatamente a esfera de ação social. Eu faço parte de uma comunidade, faço parte de uma coletividade, em que as minhas ações em benefício dessa comunidade, ações positivas, né, ou aquelas ações negativas, destrutivas dessa sociedade, também vão gerar sobre mim efeitos da lei de causa e efeito. Então, se nós estamos aqui hoje, ignorando essas três esferas de ação, ignorando esses três aspectos da minha existência no mundo físico, apenas me devotando a uma adoração espiritual, eu negligencio os meus compromissos e, consequentemente, essa negligência também vai me trazer consequência negativa. Porque, como os espíritos dizem, né, ou nós fazemos o bem, ou nós fazemos o mal. Mas e aquele que não faz nada? Aquele que não faz nada faz o mal. Porque a inação, a improdutividade, também é o mal. Então não existe aquele indivíduo que é neutro. Não existe aquele indivíduo que simplesmente passa pela vida sem fazer nada de bom, sem fazer nada de mal. Aquilo que ele faz ou aquilo que ele deixa de fazer vai gerar um compromisso sobre ele. E continua para nós aqui. A partir do momento em que nós nos fortalecemos espiritualmente, porque Emmanuel nos lembra aqui que vivemos aquele momento de prece, aquele momento de reflexão, é fundamental para todos nós. Exatamente porque isso para nós, lembrando sempre que a prece é o lubrificante da nossa máquina existencial, como diz aqui no texto. Então a nossa oração, a nossa reflexão, aquele momento de devoção, sim, é fundamental para o nosso fortalecimento, porque nós não estamos isolados do mundo espiritual, vivendo aqui no mundo físico. Nós estamos aqui conectados com o mundo espiritual, que nos influencia constantemente, a ponto que nos dirigem, como lembram os espíritos, e através dessa oração, através desse momento de elevação da nossa mente, dos nossos pensamentos, nós estaremos em sintonia com o plano espiritual. E isso para nós é fundamental, para o fortalecimento de nós mesmos. E esse momento de estudo, esse momento de prática espiritual religiosa, fortalece a nossa fé. E como diz aqui Emmanuel, fé representa visão. Se a fé não for cega, exatamente porque existe a fé cega e existe a fé racional, como é exatamente aquilo que a doutrina nos propõe. Se eu tenho a fé racional, que consigo ampliar a minha visão, que consigo começar a analisar o mundo por uma perspectiva mais realista, mais verdadeira, significa que essa fé me amplia a visão. E diz ainda, a visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Não significa necessariamente que eu tenho a minha fé e a minha fé me basta. A fé significa visão. E quando eu tenho visão e eu começo a ver o mundo à minha volta, com todas as suas necessidades, com todas as suas dificuldades, e eu me recuso a trabalhar para transformar esse quadro que eu vejo à minha frente, isso demonstra claramente o meu egoísmo e a minha própria ilusão. Porque eu me iludo acreditando que isso para mim basta, e me decepciono, me frustro profundamente quando encontro com a realidade do mundo espiritual, observando que, ao olhar para trás,
Eu começo a ver o longo caminho que eu percorri, as tantas oportunidades que se abriam à minha volta para que eu pudesse atuar, para que eu pudesse ajudar, para que eu pudesse transformar, e eu simplesmente negligenciei porque eu não tive interesse em me envolver com problemas que não me diziam respeito. No caso, por exemplo, quando a gente fala sobre uma participação de uma manifestação, sobre a exposição da minha opinião, sobre uma participação, por exemplo, nas mobilizações sociais, nas eleições, no trabalho que eu realizo em benefício da sociedade, quando eu simplesmente digo que isso não me diz respeito, aquele terceiro aspecto que me coloca dentro de uma sociedade e que eu tenho que trabalhar com os demais indivíduos que convivem comigo, que dividem esse mesmo espaço, para a transformação coletiva do mundo, eu abro mão desse meu direito e desse meu dever? Porque eu tenho direitos de participar naquilo que me é possível e tenho o dever de participar pelo compromisso espiritual, pelo compromisso reencarnatório. Porque hoje a ideia de cidadania que nós pensamos é uma ideia extremamente desvalorizada. Exatamente porque, como não me reconhecem como cidadão, fazendo parte desse grupo onde eu vivo, eu simplesmente também não cumpro o meu dever de cidadão. Então o fato de não fazerem por mim não me dá, então, obrigação nenhuma de fazer aquilo que me cabe. Só que, como a gente lembra sempre, aquela uma mensagem de Madre Teresa a respeito das nossas ações que não são reconhecidas, que são criticadas, que são perseguidas, em que somos caluniados, ela sempre diz, o seu compromisso não é com as pessoas, o nosso compromisso é com Deus. E nós complementamos com Deus e com a nossa própria consciência, porque nós sabemos o que temos que fazer, porque a nossa fé nos dá a visão e a nossa visão está ampliada. E se eu abro mão disso tudo, a gente entra naquela outra máxima que diz para nós: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós já temos muito de conhecimento, muito de entendimento e sabemos o que temos que fazer. Se nós não fazemos, o peso da lei de causa e efeito virá de uma forma muito mais ostensiva sobre nós. E isso não é um terrorismo espiritual, isso é simplesmente uma realidade. Se eu te dou uma conta para pagar, você tem um boleto para poder pagar no banco, e você não paga, você vai arcar com as consequências. Esse nosso boleto moral se dá exatamente por isso. Nós buscamos o conhecimento, alcançamos o conhecimento, e se nós não cumprimos as nossas obrigações perante esses conhecimentos, virá então depois a cobrança sobre aquilo que nós fizemos. Já que nós tivemos conhecimento e não fizemos aquilo que tínhamos que fazer, então as circunstâncias futuras nos darão então situações mais dramáticas, para que a gente possa compreender tudo isso. Kardec tem uma passagem no Livro dos Espíritos em que ele pergunta aos instrutores espirituais: quem é mais culpado pelas ações que pratica? Um canibal que vive aquela postura que para nós é quase que inconcebível na nossa realidade? Eu falo que quase que inconcebível porque existem regiões do mundo em que isso é praticado, lamentavelmente, mas o canibalismo é uma ação extremamente primitiva dos nossos antepassados e de nós mesmos num passado bastante distante, felizmente. Mas ele pergunta: quem é mais culpado? O canibal que tem essas práticas primitivas ou um advogado que lida com corrupção, que lida com ações imorais na sua profissão? E os espíritos respondem simplesmente: são os advogados, porque ele tem mais conhecimento, eles sabem discernir o certo do errado e mesmo assim agem dessa forma. Colocou naturalmente os advogados porque falava com relação às leis, mas ele poderia dizer assim: quem são os mais equivocados, os canibais, os indivíduos primitivos do passado, ou nós com os esclarecimentos que nós temos hoje? Então, mais uma vez, estarmos aqui hoje nesse nosso mundo com o conhecimento que nós temos, nos dá uma série de atribuições e obrigações morais que nós temos que cumprir. Ah, mas e se eu não quiser cumprir? O direito, o livre-arbítrio é seu. O livre-arbítrio é nosso. Mas a lei de causa e efeito vai sempre nos colocar, nos trazer de volta ao nosso devido lugar. Então ele continua aqui embaixo para nós. Fala sobre a prece e a reflexão, a importância que Jesus também, junto com os apóstolos, junto com os discípulos que o seguiam, também viviam o seu momento de espiritualidade. Coloca, por exemplo, para nós aqui:
Oravam porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram, sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Quando fala sobre esposarmos os princípios salvadores, significa exatamente isso. Nós abraçamos essa causa, nós abraçamos essa crença, abraçamos essa fé. A partir do momento que nós abraçamos e nós decidimos, eu aceito esses princípios e eu aceito esse compromisso. Esse compromisso é aquele compromisso de salvação de nós mesmos? Sim, sem dúvida, mas é um compromisso de trabalho de construção dessa própria salvação. Então não aceitamos apenas assim, eu sou espírita porque eu acredito que eu vou para nosso lar quando eu desencarnar. Doce ilusão se nós pensarmos assim. Aliás, isso tudo para nós, né, foi realmente um chamativo. Foi aquilo que nos chamou a atenção para muitos de nós, esses livros espíritas que falavam dessa realidade, que falavam da imortalidade, da continuidade da vida, da comunicação dos espíritos e tudo mais. Esse foi um chamativo que atraiu a esmagadora maioria de nós que estamos aqui hoje. A maioria de nós que está aqui hoje. Então o fato de nós termos essa atração no início, significa que, tivemos esse contato. Só que com o passar do tempo nós percebemos que, embora a nossa mente esteja lá na frente, observando o mundo espiritual que nos espera, os nossos pés estão aqui hoje, mostrando que o compromisso maior que nós temos, como diz aquela frase popular, o momento mais importante da nossa vida é exatamente agora, o presente. O momento e o lugar, aqui e agora. E é aqui agora que nós temos que trabalhar. E quando se fala, mais uma vez, como dissemos no início, que fora da caridade não há salvação, essa caridade significa um trabalho incessante, um trabalho profundo, um trabalho constante que nós temos que realizar. E esse trabalho diz respeito, mais uma vez, primeira esfera, dentro de nós mesmos. Segunda esfera, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, da nossa família. Terceira esfera, dentro da nossa sociedade. E aqui tem uma passagem que eu acho que foi o que mais me chamou a atenção. E essa frase aqui talvez seja uma frase que mereça ser inscrita na nossa cabeceira. Ela diz: agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotam à Boa Nova. Ou seja, nós vivemos aqui no Brasil hoje, e para vocês que estão fora do Brasil, observam isso de longe, porque isso é notório para o mundo todo, nós vivemos hoje um momento em que a nossa sociedade é chamada por uma participação coletiva, nesse momento e que precedem as eleições aqui no Brasil, que serão em outubro, esse momento de Copa do Mundo, esse momento de 2 anos de antecipação de uma Olimpíada, a nossa sociedade mobilizada com festas, com dificuldades, com problemas sociais, com desigualdades, uma série de situações que nos levam à ação e à reflexão. E aí então, quando nós estudamos o Evangelho e nós pensamos na ideia da caridade, amarmos ao próximo como a nós mesmos, amarmos a Deus sobre todas as coisas, e quando falamos amarmos a Deus, nós falamos sobre amarmos também as suas próprias leis, as leis naturais que regem a nossa vida. Quando nós pensamos que fora da caridade não há salvação, e a caridade representa exatamente esse trabalho feito com amor, esse trabalho feito com justiça, esse trabalho feito com igualdade. E aí então chega essa frase e diz para nós assim, que nós devemos agir ajudando, ou seja, o trabalho de auxílio constante, criarmos alegria, fazemos com que as pessoas observem a vida à nossa volta, a vida com otimismo, a vida com positivismo, criarmos concórdia, fazemos com que as pessoas se tornem afinizadas, se tornem amistosas, se tornem fraternas umas com as outras, solidárias.
criarmos esperanças de que, embora o momento que nós estamos vivendo seja um momento difícil, nós temos esperança de que, através do trabalho conjunto, da mudança de pensamento e de sentimento, nós conseguiremos alcançar essa nova vida que nos espera. Abrir novos horizontes ao conhecimento superior. Nós espíritas temos um conhecimento profundo do mundo espiritual. Podemos não saber títulos de livros, podemos não saber nomes de autores, podemos não lembrar passagens decoradas, mas certamente nós conhecemos a essência do que nos move aqui no nosso mundo físico em direção ao mundo espiritual. Melhorar a vida, tudo aquilo que nós fizermos, sempre tem que ter como objetivo principal fazermos com que a vida se torne melhor. Que ela se transforme para algo positivo onde estivermos. Onde e quando estivermos. E aí então nós começamos a observar, dentro de nós mesmos, quais são os sentimentos que nos movem diante de todos esses estímulos que nós recebemos hoje na nossa realidade atual. Nós vemos pessoas destruindo, nós vemos pessoas atacando, vemos pessoas criticando, pessoas com ironia, com sarcasmos, com xingamentos, com agressividade. E aí nós perguntamos, que tipo de sentimento gera em mim quando eu vejo isso? É um sentimento de concordância? Eu concordo com isso que está acontecendo? Eu aceito isso? Eu faço parte disso? Ou eu tenho que trabalhar exatamente para poder modificar esse pensamento? Primeiro dentro de mim, que é a parte mais difícil. Nós ligamos os televisores, assistimos aos telejornais e vemos, por exemplo, pessoas com agressividade, com críticas, vemos pessoas com ideias destrutivas, agressivas mesmo. E aí então a gente pensa assim, exatamente, isso seria importante. É assim, eu queria estar lá no meio, concordo com o que eles fizeram. E aí nós pensamos assim, por que nós separamos tanto aquilo que nós acreditamos em termos de evangelho? E quando a realidade nos chama, nós nos distanciamos tanto. Por que quando eu leio passagens de Jesus eu fico deslumbrado, eu adoro, todos nós participamos de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, lemos passagens bíblicas, imaginamos Jesus como sendo ali o nosso grande mestre, para muitos ele é um grande salvador, e aí quando eu assisto a televisão eu fico pensando, isso mesmo, xinga, critica, faça e aconteça. Existe uma grande incoerência naquilo que nós pensamos e naquilo que nós desejamos ser e naquilo que nós praticamos. Por isso eu falei para vocês, essa frase me chamou muita atenção e eu faço questão de ler de novo para nós todos refletirmos, que nós devemos, à luz do Evangelho que nós abraçamos, à luz da fé que nos move e nos fortalece, nós devemos agir ajudando. As nossas ações têm que ser sempre construtivas. Criar alegria. Como é que nós vamos criar alegria com pensamento negativo, com ações destrutivas? Criarmos a concórdia, nós temos que unir as pessoas, gostemos delas ou não. As pessoas que estão aqui do nosso lado ombreiam conosco esse mesmo caminho e fazem parte da mesma sociedade onde eu me encontro inserido. E essas pessoas também reencarnaram nessa sociedade, também para viverem suas provas individuais, suas provas familiares e suas provas coletivas. E aí, então, em vez de nós nos aproximarmos, nós estamos nos distanciando, xingando, apontando, criticando, desejando que caiam, desejando que se firam moralmente. E nós alimentamos isso cada vez mais, em cada postagem, em cada participação, em cada ideia que nós emitimos. Onde está a concórdia? Nós alimentamos muito mais a discórdia e a destruição do que o contrário. Se por acaso o pânico, o caos, a dor e a destruição fosse uma fogueira, nós não jogamos sequer um copo d'água, pelo contrário. Nós jogamos mais combustível para que essa fogueira fique cada vez mais acesa. E nós não damos a mínima importância para isso. Eu quero mesmo que a coisa aconteça, só que depois a gente vai, abre o Evangelho e começa a fazer prece. Isso mostra uma incoerência absurda. E se nós tivéssemos ignorância, se nós não tivéssemos conhecimento, vai lá. Porque hoje nós temos ali uma quantidade imensa de gente na rua que tem ali a sua fé esperando a salvação e não se dá conta que a salvação começa primeiro com as ações dela. Mas nós temos conhecimento para isso. E se nós temos conhecimento para isso, nós temos que levar isso a sério.
porque do contrário nós demonstraremos nada mais, nada menos do que a nossa imensa ignorância com relação aos compromissos que nós assumimos. Nós temos, através do nosso conhecimento das nossas ações, que abrir os novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida, onde estivermos, porque isso faz parte de todos nós que nos devotamos à Boa Nova. Então existe uma diferença, como nós já colocamos, para concluirmos o nosso trabalho, e eu chamo a atenção para vocês porque realmente assistir a tudo aquilo que eu vi na televisão ontem, na abertura dos jogos, nas reportagens que mostraram a atitude das pessoas na rua, o comportamento desequilibrado, violento, muitas vezes daqueles, nós pensamos assim que existem aqueles que quebraram coisas na rua, mas existem aqueles que xingaram dentro do estádio. Existem aqueles que se desequilibraram naquele momento de concordarem ou não concordarem. E eu vi aquilo ontem, de repente eu vi essa mensagem hoje, eu falei, pronto, parece que a coisa veio escrita para isso. Porque a nossa realidade é exatamente essa. Então, cada vez que nós começarmos a nos imaginar que tipo de espírita nós somos, eu já trouxe para vocês uma graduação. Existem aqueles que são... Não penso naqueles que são contrários, se concordam, se não aceitam. Eu penso em nós, que temos uma aceitação dos princípios que a doutrina espírita nos oferece. Que não são princípios espíritas, como conversamos ontem, são princípios universais. São princípios naturais que foram traduzidos, reescritos através do cristianismo e reinterpretados através da doutrina espírita, mas que nos levam na mesma direção. Então nós temos aqueles que se simpatizam com a doutrina espírita. Ela é bonitinha, ela tem ideias legais, elas têm propostas interessantes, nos mostra o mundo espiritual cheio de alegorias, de fantasias que nós achamos bonito. Esses são simpatizantes. Tem aqueles que são frequentadores. Leem os livros, concordam, compram, vão ao centro espírita. Tem aqueles que trabalham e também participam de estudos, como muitos de nós, que trabalhamos e estudamos porque é uma forma de nós demonstrarmos, através dessa prática restrita a esse nosso universo, que nós estamos comprometidos. E existem aqueles que são os espíritas verdadeiros. Porque o verdadeiro espírita é aquele que trabalha pela sua transformação moral. É aquele que se esforça para conter as más inclinações. E é aquele que vive o cristianismo redivivo na sua essência mais pura. Dentro e fora do seu lar, dentro e fora do seu ambiente espiritual. O momento que nós vivemos é um momento, sem dúvida nenhuma, bastante complexo. Como eu falei para vocês, estamos sendo constantemente estimulados aos nossos sentimentos mais primitivos, às nossas emoções mais afloradas. E muitas vezes nós perdemos um pouco da referência pensando assim, eu sei que eu tenho que ser assim, mas eu não consigo, essas coisas me revoltam. Mas acontece que a revolta é um tipo de sentimento que ele deve ser dirigido de uma forma produtiva e não de uma forma negativa. Se eu estou revoltado, eu não tenho o que quebrar, eu tenho que construir. Se eu não estou satisfeito, eu tenho que trabalhar para aquilo que é satisfatório não apenas para mim, mas satisfatório para todos, porque eu faço parte de uma coletividade. Se por acaso eu tenho que fazer parte de um pleito eleitoral, do momento de uma eleição, eu não tenho que me revoltar negando aqueles que estão presentes. Aqueles que estão presentes, por bem ou por mal, são aqueles que vão me dirigir. Então eu tenho que ter uma atitude responsável, uma atitude coerente, beneficiando a construção do meu país, do ambiente em que eu vivo, da sociedade. Isso tudo faz parte da prática espiritual que nós estamos vivendo. É a fé que nós abraçamos. Nós não podemos viver uma dupla personalidade. A minha personalidade espiritual não tem nada a ver com a minha personalidade social. Tem tudo a ver. Eu sou um espírito encarnado, individual, familiar, social, coletivo, desencarnado, não importa onde eu esteja. Eu sou o que sou. E as minhas ações, onde quer que eu esteja, vão refletir sobre mim mesmo, através da lei de causa e efeito. Pensemos muito nisso. Esse momento que a gente está vivendo agora, ele é um momento que, embora nos traga um momento que nos traga grandes provocações,
e muitas dúvidas, muitas ansiedades, é um momento de extrema importância para nós, porque nos dá a oportunidade de ver na prática essas reflexões que nós assistimos, que nós lemos no nosso dia a dia. Vejamos sempre isso. Cada mensagem que eu postar, cada ação que eu tiver, cada opinião que eu emitir, sempre pensa se eu estou sendo construtivo ou não. Pensemos sempre nisso. Isso é fundamental. Isso significa pôr em prática o compromisso que nós estamos vivendo. O compromisso espiritual que todos nós temos. Porque, do contrário, nós não somos espíritas, somos simpatizantes. Eu acho bonitinho, mas aquilo não me interessa, porque o que me interessa no meu dia a dia é fazer aquilo que eu tenho vontade. Só que nem sempre o que eu tenho vontade é algo produtivo. É algo que constrói, que transforma. Então essa é a mensagem de hoje, pessoal, que eu trouxe para vocês. Fico até um pouco exaltado quando eu vejo isso. Muitas vezes os sentimentos que nascem dentro de mim mesmo, dentro das pessoas que estão próximas, dentro da sociedade, quando eu começo a ver isso e penso assim, mas nós nos declaramos como espíritas, de boca cheia, orgulhosamente, porque nós conhecemos o mundo espiritual, mas na prática, nós não passamos de crianças infantis, de pessoas ainda ignorantes nos seus compromissos, e nós nos perguntamos, quando que o mundo de provas e expiações vai terminar? Está muito longe, principalmente porque nós, que temos o conhecimento desses estudos, não conseguimos ainda nos transformar. Imaginemos aqueles que sequer conseguiram ainda se aproximar. Então é isso, pessoal. Depois, quando vocês puderem, leiam novamente essa mensagem. É a número 69 do livro Fonte Viva, Firmeza e Constância. E aí, então, lendo tudo isso de novo, fazendo uma reflexão sobre aquilo que nós lemos, e principalmente de que forma que nós estamos vivendo o Evangelho. De que forma que nós estamos vivendo a fé que nós abraçamos. Poderíamos dizer que somos hipócritas? Não, não somos hipócritas. Somos fracos. Porque o hipócrita é aquele que quer enganar a si mesmo e enganar a todos que estão à sua volta. Nós tentamos, mas ainda fraquejamos. É hora de nós lutarmos contra essa fraqueza. Fechamos por aqui, pessoal. Vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós. Daqui a pouquinho a gente volta. Não esqueçam, façam essa leitura. Procurem fácil na internet o livro Fonte Viva. E depois, no número 69, é esse texto que nós temos hoje. Firmeza e constância. Sermos firmes naquilo que nós acreditamos.